meu nome é Bruna Sertonoli, eu sou estudante de Criação Digital na Universidade de Caxias do Sul e hoje vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso 2 sobre a produção de um documentário para analisar as diferenças na produção de marketing doméstico e marketing internacional em Nova York. Esse trabalho é uma continuação do TCC1, que foi apresentado de forma teórica e agora será complementado no formato audiovisual. Então, falar um pouco aqui dos objetivos desse projeto de uma forma geral. Essa pesquisa, então, ela tem como objetivo analisar as diferenças e as similaridades entre o marketing doméstico, realizado no Brasil, e o marketing internacional, mais especificadamente dos Estados Unidos, com foco na cidade de Nova York, e a partir desse estudo, elaborar um projeto audiovisual no formato de documentário. Para os objetivos específicos, nós temos identificar quais são as estratégias utilizadas nos dois casos de estudo designados e os principais fatores de diferenciação publicitária entre eles. Estabelecer uma relação entre a comunicação no espaço brasileiro e americano e entender como ela pode ser integrada. Analisar as características culturais de ambos os contextos e produzir um documentário com o resultado das análises entre marketing doméstico e marketing internacional. O problema, então, que esse projeto visa resolver é o como estudar as similaridades e diferenças do marketing internacional e do marketing doméstico auxilia na elaboração de uma estratégia publicitária. E o tema é o estudo sobre a similaridade e o contraste do marketing internacional de Nova York e do marketing doméstico. E daí vem a pergunta: por que a escolha do lugar Nova York? Bom, Nova York é uma das maiores metrópoles do mundo e acrescenta de forma direta no desenvolvimento publicitário. Para nós brasileiros também é mais vantajoso fazer uma comparativa americana, porque além dos Estados Unidos estar no topo da economia global e ser uma forte referência aqui para o Brasil, ele também se aproxima mais do estilo de vida que nós temos aqui do que, por exemplo, seria em comparação com países do Oriente ou europeus. E também, é claro, pelo motivo de ter a oportunidade de fazer uma observação in loco lá em Nova York, porque foi realizado um intercâmbio com bolsa de estudos fornecida pela Universidade de Caxias do Sul para a SUNY, a State University of New York, na cidade de Albany, no mês de julho de 2022, onde o curso escolhido foi justamente sobre marketing. Essa pesquisa ela também se torna relevante à medida que a gente percebe a importância de melhorar os processos, porque quando a gente entende como o marketing funciona em diversos contextos, é possível experimentar estratégias diferentes e aprimorar nossas técnicas publicitárias. A metodologia. As metodologias utilizadas foram a pesquisa científica. A pesquisa científica ela se apresenta em diversas modalidades, uma das quais é a pesquisa bibliográfica, que tem como fonte livros, artigos acadêmicos, dissertações e bibliografias. Essa metodologia foi utilizada principalmente na primeira parte do projeto, na parte teórica, e também abrange a parte do estudo de campo, que foi utilizada agora na segunda parte, para comparar os dados coletados com os referenciais teóricos. Também foi utilizada uma metodologia baseada no HCD, que é o Human Centered Design. Tem uma figura ali que ilustra um pouco como ele funciona, mas é uma abordagem dividida em 3 etapas fundamentais, que são ouvir, criar e implementar, e elas foram utilizadas na viagem para Nova York da seguinte maneira. A primeira parte, que é o hear, então, ouvir, foi a parte da coleta de dados e de informações por meio da imersão no contexto, enquanto eu estava lá. O 2, então, foi o create, que é a parte de criar um material com a experiência expositiva gravada. Então, essa parte do create, ela compreende toda a produção, toda a criação desse projeto. Então, todas as fases de produção, desde a pré-produção até a pós-produção, tá envolvido aí dentro da parte do create. E o delivery, que então marca o início da implementação de todo o projeto, onde tudo é consolidado em um único material e entregue, né? Seguindo, eu vou falar um pouquinho de marketing, tanto no Brasil quanto em Nova York, só para dar uma localizada aí. Então, o conceito de marketing internacional ele foi criado por Philip Kotler
que dizia que o marketing é a chave para que as metas organizacionais sejam cumpridas e adquiram um potencial competitivo. Isso com o objetivo de atingir as necessidades do mercado e ofertar produtos que possam ser adaptados de acordo com leis, culturas e tendências de cada região. A história do marketing no Brasil, ela está diretamente relacionada com a nossa bagagem cultural. A nossa cultura, ela se desenvolveu driblando muitas normas, e assim nasceu um conceito que pode ser chamado de jeitinho brasileiro, e que abriu portas para um marketing bem mais informal aqui, e que inclusive é conhecido como um dos mais criativos do mundo. E Nova York é conhecida como a capital mundial da publicidade. A Times Square é sinônimo de marketing, de uma forma simbólica, além de ser também uma atração turística mundialmente famosa que atrai milhões de pessoas diariamente. É também um dos lugares mais cobiçados do mundo para mensagem de marketing, então lá naturalmente se tornou um centro de pop-ups comerciais e de formas experimentais de marketing. Lá também tem uma predominância para marketing de startups, que, em suma, uma startup é quem está começando algum negócio e tem a intenção de validar o produto ou serviço rapidamente por meio de comunicação massiva. E aqui nós temos um estudo que eu utilizei bastante de apoio durante a produção do trabalho como um todo, que fala sobre as dimensões de personalidade de marca no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, então, foram detectadas 5 delas, que são a credibilidade, a alegria, a audacidade, a sofisticação e a sensibilidade. E nos Estados Unidos é a competência, a sinceridade, o entusiasmo, a sofisticação e a robustez. Avaliando essas características, a gente pode ver que algumas delas são bem semelhantes, como, por exemplo, a sofisticação, que está presente em ambas. Embora, claro, o contexto brasileiro e americano também reúnam dimensões únicas, como, por exemplo, no Brasil, a dimensão alegria, que reúne características e valores culturais que são frequentemente associados ao Brasil e ao povo brasileiro, que é visto lá fora como um país festivo, amigável e virtuoso. Bom, mas o foco do meu TCC2, então, foi produção audiovisual. O termo audiovisual surgiu pela primeira vez quando som e imagem se fundiram no mesmo meio. As obras audiovisuais, elas são baseadas em uma narrativa e provocam uma leitura por parte do público. O cinema deu suporte a novos formatos audiovisuais que foram difundidos pela indústria cultural, como é o caso, por exemplo, da televisão, e que acabou se multiplicando em diversas mídias que nós temos hoje, como, por exemplo, vídeos, videogames, animações e etc. E hoje em dia, também com a internet, a disseminação de audiovisuais é bem mais facilitada, ainda mais por canais como o YouTube. Mas o audiovisual que eu realmente explorei foi o documentário. Os filmes documentários, eles não se prendem a uma limitação, eles não têm uma receita para se fazer um documentário. E há mais características flutuantes na sua definição do que características fixas. Então, é bem ampla essa área do documentário. E esses aqui são os tipos de documentários, segundo Bill Nichols. A gente tem o modo poético, que usa técnicas de outras artes para criar um clima e um tom específico e provocar sensações no telespectador que está vendo. A gente tem o modo expositivo, onde a lógica de informação é apresentada verbalmente, então transmitindo informações como seu objetivo. A gente tem o modo observativo, que prioriza a observação direta da realidade ou de alguma experiência. A gente tem o modo participativo, onde há o contato de forma direta com o cineasta. O modo reflexivo, que promove uma reflexão sobre a realidade construída e aumenta a consciência ética. E a gente tem o modo performático, que fala sobre a compreensão de alguns processos de funcionamento e tem também um caráter investigativo esse modo. Tá. Agora eu vou partir para uma parte de falar sobre como foi o processo de produção do audiovisual. Eu vou começar falando um pouco da parte técnica sobre o aparelho com que foi gravado o
o documentário Nova York. O documentário Nova York, então, ele foi gravado com o celular iPhone 13 Pro Max. E aqui nós temos algumas informações sobre ele. Ele foi gravado, então, com a resolução 4K, a 60 kps. O celular ele possui 3 câmeras, ele tem a grande angular, a teleobjetiva e a ultra angular. A gente pode ver aqui do lado também a abertura delas. Ele tem 6 vezes alcance de zoom óptico. Ele tem um modo cinema, onde a filmagem é com profundidade de campo. Ele tem estabilização ótica de imagem por deslocamento, 2 alto-falantes estéreo, zoom de áudio para isolamento de sons aprimorados. Então, ele é realmente uma máquina muito boa, que tem bastante vantagens de ser usado com ele. Agora, as partes do processo. Eu vou começar falando da pré-produção. Então, a pré-produção aconteceu no mês de junho, então um mês antes da viagem. O processo de pré-produção, eu fiz um cronograma para se localizar com os acontecimentos dos próximos meses, para deixar tudo já alinhado. A pré-produção também foi feita a seleção dos lugares de gravação, onde eu iria gravar, lá em Nova York, em Albany. Então, os lugares mais importantes que eu coloquei como pontos turísticos e centrais das cidades, as estações de metrô, a Times Square, claro, a Estátua da Liberdade, centros comerciais, como por exemplo shoppings e lojas, o Empire State Building e também bairros menos frequentados para ser possível fazer uma comparação. A etapa de pré-produção também é toda a parte de preparação para a viagem, toda a parte de organização da viagem. Daí, partindo para a etapa de produção, a etapa de produção aconteceu no mês de julho, então a viagem para Nova York aconteceu no dia 8 de julho. E para ir para lá eu peguei 3 conexões aéreas, então eu passei por Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, na cidade do Panamá, no aeroporto de Tocumen, e finalmente em Nova York, no aeroporto John F. Kennedy. E de lá, quando eu cheguei em Nova York, eu já peguei um ônibus e fui direto para Albany, que era onde eu, enfim, teria as minhas aulas durante esse período. As gravações elas tiveram início oficialmente no dia 10 de julho, depois de eu ter conseguido o material para gravação. Enfim, as gravações em Albany elas ocorreram diariamente no campus da universidade e na cidade, nos períodos antes e depois das minhas aulas, durante essas 3 semanas. E já as gravações feitas em Nova York, elas foram feitas nos finais de semana. Então, nos finais de semana, eu viajava para Nova York, pegava um ônibus, ficava no final de semana lá fazendo as gravações e depois voltava para fazer o curso durante a semana. Ao retornar para o Brasil, no dia 29 de julho, eu tive as mesmas conexões da ida, e daí ocorreram as filmagens nos aeroportos, nos 3 aeroportos, para concluir a etapa das gravações internacionais. Então, as gravações internacionais elas foram feitas em Albany, tanto na SUNY University, quanto na cidade de Albany, em Nova York, naqueles lugares que foram selecionados na pré-produção e organizados, e as gravações nos aeroportos na volta também. E para dar sequência daí ao projeto, nesse primeiro momento de produção, quando eu voltei, foi a construção de um roteiro Master Scenes, contendo a análise das observações feitas em loco lá durante o mês inteiro. E no roteiro inicial foram colocadas todas as informações brutas em um documento e posteriormente elas foram filtradas e moderadas de forma a compor um audiovisual que realmente tivesse as informações mais relevantes. E com o roteiro finalizado, aconteceu então as construções dos vídeos narrativos, os on-screen e off-screen, então os vídeos narrativos e da gravação das narrações também. Daí começa-se o processo de pós-produção,
que foi o resto do projeto, de agosto até novembro. Primeiro foi a seleção, né, de todas as mídias que eu tinha, o que seria utilizado, o que não seria utilizado, e com as mídias que seriam utilizadas, fazer uma montagem delas na linha do tempo do Adobe Premiere, que foi o aplicativo de edição utilizado. Então, dentro dessa montagem, os quadros se encaixam em uma estrutura com começo, meio e fim. Com todas as mídias no Adobe Premiere, daí começa as técnicas de tratamento de cor, que engloba toda a metodologia de trabalho com correções de cor e color grading, para nivelar as imagens e manter uma constância de cor, já que as gravações não foram feitas todas no mesmo período, né? Elas tiveram iluminações desiguais, então para nivelar isso. E o processo também se dá continuidade com a pesquisa por músicas de trilha e efeitos sonoros. Foram 4 músicas que eu selecionei para serem reproduzidas no documentário. Essas 4 músicas, elas compreendem o gênero musical rock, e as faixas de música, os efeitos sonoros e a narração também foram organizadas dentro do software do Premiere e editadas conforme necessidade. Daí também tem a parte da edição de tipografia. A tipografia utilizada no documentário foram as fontes Montserrat e suas variações para compor títulos, subtítulos, citações e legenda, e a fonte Metropolis Light para efeitos visuais da data de calendário e de pop-ups na tela. Seguindo aqui ainda com a parte de pós-produção, a gente teve também os elementos auxiliares para facilitar as informações ao telespectador, os infográficos também, que foram colocados no decorrer da edição. O objetivo dos infográficos é gerar uma dinamicidade no vídeo e apresentar os dados de uma maneira mais compreensível e gerando credibilidade também. Daí a gente tem também a adição de vídeos externos. O repertório de imagens de um documentário é marcado pela diversidade, e na produção do documentário Nova York não foi diferente. São mídias, então, de diferentes origens que juntas passam a mensagem principal. Então, as imagens elas foram obtidas, além, né, das filmagens feitas especificamente para esse objetivo, elas também foram coletadas a partir de material de arquivo no Adobe Stock e no Pexels, e retiradas de entrevistas ou comerciais, e devidamente creditadas no final da obra. Após conciliar todas essas partes, então, o procedimento seguinte é a adição de animações e efeitos gráficos e transições de quadros para causar impacto, e então ele é finalizado. A primeira versão dele. Com a primeira versão dele finalizada, e com o objetivo de melhor atender as expectativas do público dessa produção, foi criado um formulário de satisfação com questões pontuais elaboradas sobre o conteúdo do vídeo, e utilizado, então, do feedback desse formulário para fazer algumas alterações finais no vídeo, para fazer melhorias no vídeo e, então, dar vida à versão final dele. Seguindo, então, com ele finalizado, começa-se a elaboração de um trailer de divulgação. Os trailers, eles são os métodos mais vastamente utilizados de publicidade de filmes no período de pré-lançamento, e eu vou deixar para vocês assistirem o trailer de Nova York agora. Nova York é diferente de tudo que eu já conheci. Cosmopolita e moderna, e ao mesmo tempo clássica, dinâmica e culta. Conhecida como Big Apple, cidade que nunca dorme, cidade dos sonhos e também, é claro, cidade do marketing. Marketing simbólico, marketing imersivo, marketing experimental, marketing. Nova York é considerada a capital mundial da publicidade, com suas propagandas insanas inundando a Times Square. O que diverge Nova York da nossa realidade? O meu nome é Bruna Fumê Sertonoli, estudante de criação digital na Universidade de Caxias do Sul, e eu fui para Nova York com o objetivo de analisar o marketing internacional de lá com relação ao marketing doméstico que temos aqui no Brasil, na cidade de Caxias do Sul.
Nova York não é apenas uma cidade, é uma experiência. A sua percepção sobre como a propaganda move as coisas é brutalmente transformada aqui. E é diferente de tudo que eu já conheci. Finalmente, né, em um último momento do projeto, depois de finalizar o documentário e o trailer, foram considerados alguns métodos para atrair mais audiência na plataforma do YouTube onde eles estão vinculando. A thumbnail, ela é um dos primeiros elementos com o que o usuário se depara quando pesquisa numa plataforma, então ela pode influenciar diretamente na vontade de assistir ou não do telespectador. Então foram criadas essas duas thumbnails para serem colocadas como capa no YouTube. E é isso. Agora, para finalizar minha apresentação, eu vou deixar os primeiros minutos da produção em Nova York para vocês assistirem e gerar uma curiosidade para ir ver o resto. Em 1664, os britânicos tomaram Nova Amsterdã dos holandeses e deram-lhe um novo nome: Nova York. Na virada do século XX, Nova York se tornou a metrópole que conhecemos hoje. Em 1895, moradores de Queens, Bronx, Staten Island e Brooklyn votaram para consolidar-se com Manhattan para formar uma grande Nova York de 5 distritos. Hoje em dia, é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e a mais densamente povoada da América do Norte, com uma população de mais de 8 milhões em uma área de 800 km². Em comparação com a cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, Nova York é cerca de 12 vezes maior em território urbano e 16 vezes maior em massa populacional. Nova York é uma das principais cidades globais do mundo. A metrópole inclui grandes populações de imigrantes de mais de 180 países que ajudam a torná-la um dos lugares mais cosmopolitas do planeta. Também conhecida como a cidade que nunca dorme, é famosa por seu ritmo acelerado e ativo. Com suas luzes brilhantes e locais inesquecíveis, Nova York é o destino ideal para a propagação de comunicação publicitária e marketing. Olá, o meu nome é Bruna Fumei Sertonoli, eu sou estudante de criação digital na Universidade de Caxias do Sul e eu programei uma viagem com destino a Nova York para complementar o meu projeto de conclusão de curso sobre marketing internacional. O meu objetivo lá era fazer uma observação da comunicação de marketing e comparar com a que nós temos aqui. Então, apontar semelhanças, diferenças e compartilhar a minha experiência a fim da gente entender um pouco mais o como o marketing funciona em diversos contextos. Para essa observação, eu dei um foco maior em mídias de comunicação externas, porque era o que estava mais presente no meu dia a dia lá. Então, vem comigo acompanhar o início dessa jornada. No dia 7 de julho, eu saí de Caxias do Sul com destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. No total, eu passei por 3 aeroportos. Foi o Salgado Filho, em Porto Alegre, o Tocumen, na cidade do Panamá, e o John Kennedy, em Nova York. No geral, os aeroportos eles seguem uma linha de comunicação visual para os seus informativos, que é muito semelhante. Então, para placas de localizadores, de banheiros, de portões, isso é bem semelhante em todos os 3. Agora, em questão de marketing e publicidade, já é extremamente diferente. Eu sentia que conforme eu ia indo de um para outro, tudo ficava maior, tanto em questão de informação quanto de fontes de consumo. Eu digo maior me referindo ao tamanho mesmo, e não apenas só do aeroporto em quilômetros quadrados, mas das mídias apresentadas também. As dimensões dos telões, elas iam aumentando gradativamente de destino a destino. O número de anúncios apresentados pelas marcas também. Tu ficava exposto a mais informações de diversos segmentos a todo momento, por meio de mídias digitais, de totens, de banners adesivados nas paredes e de mídias físicas.
E isso é outro fato curioso, que as formas de anunciar, elas iam se expandindo. Bom, de considerações finais, eu tenho que esse estudo como um todo e a experiência prática na metrópole de Nova York auxiliou de forma direta para o meu entendimento como profissional. E eu acredito que ele pode também contribuir para outras pessoas interessadas nesse âmbito. Eu vejo que os objetivos do trabalho eles foram alcançados e esse experimento ele resultou em uma obra audiovisual documental produzida com as análises feitas em loco da comunicação visual externa do marketing da cidade e mídias produzidas internacionalmente para compor o projeto. Como foi citado no trabalho, os princípios de marketing eles são mundialmente extensíveis e o que muda é a sua aplicação quando inserido em diferentes âmbitos. Então, nesse estudo, mostra claramente como o quesito cultural pode afetar a produção de marketing em um determinado país. É isso. Muito obrigada a todos pela atenção.